A paz do Senhor, meus amados queridos irmãos, e a você ouvinte da Palavra de Deus, que Deus abençoe grandemente a sua vida, sua casa, sua família. Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal, Aprendendo a Bíblia em Família. E eu quero compartilhar um texto da Palavra de Deus que está registrado lá em Apocalipse, capítulo 2, que fala sobre a igreja de Éfeso, a igreja que estava localizada lá na cidade de Éfeso. Mas antes de fazermos a leitura, eu gostaria de pedir, deixe o seu like, caso você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações, porque todas as vezes que lançarmos algum vídeo novo aqui no canal, você será notificado. E compartilhe os nossos vídeos, tá bom? Deus abençoe a sua vida. Vamos ao texto. A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui do nosso canal. E eu quero te convidar a você pegar a sua Bíblia aí na sua casa, onde você estiver, e abrir comigo no livro do Apocalipse, capítulo 2, e vamos fazer uma leitura a partir do verso 1 até o verso 7. Vamos ler a palavra de Deus? E diz assim, verso 1, capítulo 2 de Apocalipse. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caístes, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Bem, meus amados e queridos irmãos, na verdade foram 7 cartas direcionadas às 7 igrejas da Ásia. Quando o apóstolo João ele estava exilado na ilha de Patmos, o Senhor o arrebatou em espírito e lhe deu a revelação do Apocalipse. E o Senhor pediu para que ele escrevesse 7 cartas e as endereçasse às 7 igrejas que estavam localizadas na Ásia Menor. E a primeira carta é direcionada à igreja de Éfeso. E o que percebemos nestas cartas é que houve igrejas que receberam da parte do Senhor críticas e elogios. Houve igrejas que receberam da parte do Senhor somente críticas e houve igrejas que receberam da parte do Senhor somente elogios. O caso da primeira carta aqui que nós encontramos em Apocalipse, que foi direcionada à igreja de Éfeso, é uma carta que fala sobre críticas, da parte do Senhor e também elogios. Deus elogia a igreja, mas também critica em algum ponto em que ela estava falhando. E o texto que nós lemos, o elogio que Deus faz a esta igreja, que era uma igreja que era uma igreja pura, uma igreja que sabia identificar os falsos apóstolos. Era comum, naqueles tempos, como é comum nos dias de hoje, falsos cristãos, falsos apóstolos, falsos profetas, falsos pregadores, falsos mercenários no meio do povo de Deus, que se infiltram dentro da igreja para usar a palavra de Deus, para usar o nome do Senhor Jesus Cristo para enganar o povo. Mas essa igreja era uma igreja sábia, era uma igreja que sabia identificar quem eram os verdadeiros cristãos e quem eram os falsos apóstolos dos verdadeiros apóstolos. E o Senhor elogia essa igreja, que era uma igreja que mesmo diante de tanta oposição, que mesmo diante das provações dos primeiros séculos, ela não esmoreceu na sua fé, ela se manteve firme na presença do Senhor, na palavra. Mas a crítica que o Senhor faz a esta igreja é que essa igreja, embora era uma igreja que não esmoreceu diante das provações, embora fosse uma igreja que sabia identificar os falsos apóstolos, ela havia perdido o seu primeiro amor. É possível uma igreja, o que nós aprendemos com essa carta? Que é possível uma igreja ser politicamente correta, de acordo com a palavra de Deus, e, no entanto, ainda assim, está desagradando a Deus, não estar agradando ao Senhor. Foi o que aconteceu com a igreja de Éfeso.
né? Embora a igreja era uma igreja que foi elogiada porque ela sabia identificar os falsos apóstolos, embora diante das provações que ela enfrentou, ela se manteve firme, era uma igreja que havia perdido o seu primeiro amor, havia perdido a motivação em servir ao Senhor. Isso é possível. Talvez você que está me ouvindo, você possa dizer que você é um cristão, que está em comunhão, que participa da ceia, que participa dos trabalhos, que participa dos grupos da igreja, mas, no entanto, é bem possível também que você, embora faça tudo isso, embora não esteja em pecado, mas ainda assim você esteja desagradando ao Senhor, você perdeu o seu primeiro amor. Mas o que é perder o primeiro amor? Tudo o que fazemos para Deus tem que ser motivado por uma fé verdadeira, tem que ser motivado por um fervor, por uma disposição de espírito sincera. Então, é provável que muita gente esteja fazendo tudo corretamente, de acordo com a palavra, mas a motivação não seja a motivação correta, a motivação sincera. Para nós entendermos o significado disso, o que estava acontecendo com a igreja era o seguinte: é como uma esposa que é fiel ao marido, é como uma esposa que não trai o marido, mas, no entanto, não ama o marido. Era o que estava acontecendo com a igreja de Éfeso. Embora a igreja não traía o Senhor Jesus Cristo, seguindo outros ídolos, seguindo falsos profetas, falsos apóstolos, mas, porém, era uma igreja que não estava com um verdadeiro amor, não amava verdadeiramente o Senhor. Quem sabe você que está me ouvindo, está na mesma situação. Você não trai o Senhor, mas, no entanto, você não ama o Senhor. Então, o que Deus está cobrando de cada um de nós é para que nós voltemos ao primeiro amor, para que possamos amar ao Senhor de fato, amar tudo aquilo que fazemos para o Senhor. Não fazer simplesmente por um costume, não servir a Deus simplesmente por um costume, porque já acostumamos a fazer isso, mas que a nossa disposição em servir ao Senhor seja uma disposição verdadeira, que seja movida pelo Espírito Santo de Deus. Que é o caso que a igreja de Éfeso enfrentou. Eles haviam perdido em algum momento o primeiro amor. E o Senhor disse: lembra de onde vocês caíram e se arrepende. Perceba que não é um pecado explícito. A igreja não havia pecado, não tinha pecado de idolatria, não tinha pecado de adultério, de fornicação, esses pecados que nós já estamos acostumados. No entanto, a igreja havia perdido o seu primeiro amor. Eles serviam a Deus, eles se mantinham fiéis a Deus, mas a motivação da qual eles faziam isso não era a motivação verdadeira. Não eram motivados pelo Espírito Santo de Deus. Então, que essa palavra sirva de advertência para nós, porque não basta irmos para a igreja, não basta fazermos parte do corpo de Cristo, não basta participarmos de grupos na igreja, mas temos que ver qual é a motivação com que estamos fazendo tudo isso. Será que é a motivação verdadeira? Será que de fato nós amamos ao Senhor ou fazemos tudo isso por um mero costume? Que esta palavra possa refletir nos nossos corações. Eu agradeço a você que assistiu o nosso vídeo até aqui. Se você gostou, deixe o seu like. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Deixe aí nos comentários o que você acha, se essa palavra falou no seu coração, tá bom? Que Deus abençoe e provavelmente estaremos gravando outros vídeos falando das outras igrejas, da qual o apóstolo João, ele direcionou 7 cartas. Deus abençoe sua vida. Até a próxima, pessoal.